Sindicalistas realizaram um protesto em frente ao prédio do INSS. Alvo era a reforma da Previdência. Decisão sobre a intervenção federal na segurança do estado do Rio de Janeiro teve repercussão imediata em Brasília. Segunda-feira, dia de conferirmos a previsão do tempo para o restante da semana na região. Número de profissionais de coaching aumentou mais de 250% nos últimos 5 anos no Brasil. Vereador de Criciúma elabora projeto que visa deixar mais transparente pautas a serem discutidas na Câmara Municipal. E no esporte, Tigre vai a Tubarão, empata com o Hercílio Luz. Carvoeiro terminou o turno do Campeonato Catarinense na zona do rebaixamento. As notícias de Criciúma e do sul de Santa Catarina você confere a partir de agora. No ar pela TV Primavera, Informe Região. Hoje, segunda-feira, 19 de fevereiro de 2018. Para você que sintoniza a tela da TV Primavera, uma boa noite. Sindicalistas de Criciúma realizaram hoje, em frente ao prédio do INSS, um protesto contra a reforma da Previdência. O presidente Michel Temer tem a expectativa de que o projeto seja aprovado no final do mês. O ato nacional contra a reforma da Previdência também teve reflexos no sul do estado. Representantes de entidades sociais e sindicais se reuniram na manhã desta segunda-feira para protestar contra o projeto de lei que pode mudar os critérios de aposentadoria em todo o país. Mas diferente do que aconteceu em outras cidades brasileiras, Criciúma não teve paralisação de nenhum serviço. Na realidade, hoje, dia 19, o que está acontecendo é uma paralisação nacional em todo o país com relação, à reforma da Previdência. É importante esses movimentos que eles estão acontecendo em todas as cidades para que o povo realmente tenha consciência daquilo que está acontecendo, do prejuízo que nós teremos enquanto cidadã com essa reforma. A concentração aqui no município foi em frente ao prédio do INSS. E segundo os organizadores da mobilização, o local foi escolhido para protestar contra o mau serviço do Instituto. A nossa ideia, até o meio-dia, 1h, nós nos concentrarmos aqui na frente do INSS, porque tem tudo a ver, a reforma da Previdência e o prédio aqui. E ao meio-dia a gente vai reunir a coordenação desse movimento e vamos fazer uma avaliação, se a gente segue para um outro local, se continua aqui. Então a gente ainda não tem isso definido, mas até esse primeiro momento a gente vai estar aqui. Além dos protestos realizados, os sindicalistas reforçam que o apoio da população é essencial para o sucesso destas mobilizações. Eu acho que aqui, especificamente no Sul, o movimento sindical tem feito a sua parte, a sua tarefa de ir para a rua, de manifestar com material, ou a própria mídia local nossa, a gente tem utilizado para esclarecer a população. A gente quer que a população esteja com o movimento sindical, quer que a população esteja com as organizações. A vida das pessoas está ruim. E, infelizmente, a tendência é que fique pior. Então, eu acho que só a união da classe trabalhadora e da população que a gente pode reverter isso. E final do ano tem eleição, que a gente consiga escolher os candidatos corretos, para que as pessoas tenham uma vida melhor. E também é importante ressaltar que, embora não tenha nada agendado, os organizadores não descartam a ocorrência de novos protestos. Com relação à reforma da Previdência, a gente vai continuar, mobilizado, e assim que a gente souber qualquer movimento em Brasília, a gente vai estar aqui também fazendo todas as manifestações. A decisão sobre a intervenção federal na segurança do estado do Rio de Janeiro teve repercussão imediata em Brasília entre deputados e senadores. Segundo analistas políticos, a intervenção poderá afetar o andamento da reforma da Previdência.
Para a reunião no Palácio da Alvorada, que terminou na madrugada desta quinta-feira, e de onde saiu a decisão sobre a intervenção federal no Rio de Janeiro, foram convocados os ministros da Defesa, Raul Jungmann, da Justiça, Torquato Jardim, da Secretaria-Geral da Presidência, Moreira Franco, da Fazenda, Henrique Meirelles, do Planejamento, Diogo Oliveira, e o chefe do Gabinete de Segurança Institucional, General Sérgio Ettigoin. O governador do Rio, Luiz Fernando Pezão, do MDB, também esteve presente. A decisão já estava tomada quando o presidente do Senado, Eunício Oliveira, e o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, foram chamados para o Alvorada. Segundo interlocutores, Maia se queixou de não ter sido convidado a participar das reuniões sobre a crise na segurança no Rio desde o início. Com a intervenção, o governador Pezão perde o controle sobre a segurança pública do estado e o Exército assume o comando das polícias militar e civil do Rio. A avaliação geral de quem participou da reunião foi a de que o Rio virou uma cidade sem lei. Durante o encontro, também ficou decidida a criação de um novo ministério, o da Segurança Pública. O Ministério da Justiça deve ser esvaziado. A Polícia Federal, hoje subordinada à pasta, será transferida para o novo ministério, assim como outras polícias. A princípio, a medida foi uma resposta do governo para a onda de violência no Rio de Janeiro, mas transfere ao futuro ministro a chefia da PF, exatamente no momento em que o presidente Michel Temer é investigado pela Polícia Federal no Decreto dos Portos. A intervenção federal na segurança do estado do Rio de Janeiro precisa ser aprovada pela Câmara e pelo Senado. E uma das consequências dessa medida é que a votação da reforma da Previdência fica de lado. É que enquanto a intervenção estiver em vigor, não pode ser feita nenhuma reforma constitucional. E isso inclui a PEC, que prevê mudanças nas regras da aposentadoria. O artigo 60 da Constituição, no seu parágrafo 1º, é muito claro. Diz que em estado de intervenção ou em estado de sítio, não poderá haver modificação na Constituição Federal. Então, nenhuma mudança na Constituição acontecerá enquanto prevalecer o estado de emergência decretado pelo presidente da República e, se ele aprovado pelo Congresso, Câmara e Senado, e feito o decreto legislativo pelo presidente do Congresso, publicado, qualquer outra matéria de mudança da Constituição, qualquer uma delas que altere a Constituição, está impedido pelo artigo 60, parágrafo 1º da Constituição Federal. Com assinatura e publicação no Diário Oficial da União, o decreto entra em vigor. Câmara e Senado irão votar em apenas um turno, se aprovam ou suspendem a intervenção. A ideia do presidente da Câmara, Rodrigo Maia do DEM, é votar entre segunda e terça-feira na Câmara e até quarta-feira no Senado. Para ser aprovado, o decreto precisa de apenas maioria simples nas duas casas. A decisão teve repercussão imediata em Brasília entre deputados e senadores. Para políticos da base aliada, mas que são contrários à reforma da Previdência, e para a oposição, a intervenção no Rio de Janeiro já estava no radar do presidente Michel Temer há muito tempo e que ele decidiu adotar essa medida no momento estratégico, porque ajuda a disfarçar a dificuldade do governo em conseguir os 308 votos necessários para colocar a proposta em votação. Essa intervenção que o governo federal anunciou a pedido do governo do Rio de Janeiro é uma intervenção que tem um caráter político, sim. É uma decisão política de mudar a pauta do país. Vendo que não ia aprovar a reforma da Previdência, mudaram a pauta, não cabe às Forças Armadas cuidar da segurança pública. Nós sabemos o problema que isso tem, o impacto que tem nas Forças Armadas e o impacto que as Forças Armadas têm na comunidade. Nossa orientação para as bancadas, eu conversei também com o senador Lindbergh, será no sentido do Partido dos Trabalhadores votar contra esse decreto. Nós votaremos contra esse decreto. Nós entendemos que ele é uma medida que não tem como objetivo principal enfrentar o problema da segurança pública do Rio de Janeiro, e sim responder a uma situação delicada e crítica que envolve o governo, a sua popularidade e a sua incapacidade de cumprir a sua agenda, em especial a questão da reforma da Previdência. É uma situação difícil,
mas há um esforço para evitar esse tipo de ação radical, que é uma intervenção no estado como o Rio de Janeiro, uma vitrine, um cartão postal do nosso país. Triste a situação que chegou o estado do Rio de Janeiro, mas como eu quero repetir, possivelmente, ações administrativas envolvendo a parceria com o governo federal, estados e municípios do Rio de Janeiro. Então, o Rio de Janeiro precisa de um olhar diferente, que não necessariamente de uma intervenção. Durante um café da manhã com jornalistas, Rodrigo Maia descartou essa hipótese, alegando que o assunto já vinha preocupando o governo. O presidente da Câmara confirmou que a reforma da Previdência não sairá da pauta. Será votado na Câmara entre segunda e terça-feira, e no Senado entre terça e quarta-feira, não é isso? Com isso, se você está na pauta da votação de um decreto de intervenção que veda a votação de emendas constitucionais, ou até de trâmite, segundo parte da assessoria da Câmara, você está dizendo que na próxima semana fica parecendo um pouco difícil, né, você tramitar, você votar uma emenda constitucional, qualquer uma que seja, inclusive a da Previdência. Agora, isso não impede que o nosso debate, as nossas reuniões com os governadores para discutir uma pauta que gere convergência entre os estados, o Congresso e a União em relação à redução de despesas, ela vai ser mantida. Mas Maia reiterou que a proposta precisa ser votada ainda em fevereiro. Deixar a votação para março causaria um desconforto entre deputados da base aliada pela proximidade das eleições. A seguir, o número de profissionais de coaching aumentou mais de 250% nos últimos 5 anos no Brasil. Hoje é segunda-feira, dia de conferirmos a previsão do tempo para o restante da semana no sul de Santa Catarina. Amanhã o tempo apresentará nebulosidade variável. Os mapas indicam a possibilidade de chuvas isoladas durante o decorrer do período. A temperatura mínima será de 21 graus e a máxima de 26. Na quarta-feira, o dia amanhece chuvoso e vai melhorando durante o dia. A mínima será de 20 graus e a máxima de 25. Na quinta-feira, o Serviço de Meteorologia não prevê chuva para a região, porém o céu estará parcialmente nublado. A temperatura mínima será de 20 graus e a máxima de 25. Mesmo cenário para sexta-feira, nebulosidade variável. A temperatura mínima será de 21 graus e a máxima de 26. O número de profissionais especializados em coaching cresceu 250% nos últimos 5 anos no Brasil. Hoje, mais de 25 mil pessoas que antes eram chamadas de consultores são contratadas para evitar o fechamento de empresas. Encontram as falhas no planejamento e os furos no orçamento para garantir a sobrevivência dos negócios. Os sócios Rogério e Kleber perceberam que a empresa deles estava desorganizada. Há 3 anos eles conheceram coaching. Os resultados não demoraram a aparecer. Que a gente conheceu por indicação de um amigo, num happy hour, num bate-papo. A gente estava lá chorando as pitangas lá, né? E aí coincidiu dele estar há alguns anos já fazendo e obteve muito sucesso. A gente conhecia a empresa dele inclusive, né? Falei assim, vamos lá fazer, porque ela faz uma entrevista com você e tudo mais, né? E vamos ver esse treinamento. Hoje o Kleber tem certeza de que se eles não tivessem buscado ajuda a tempo, teriam fechado as portas. Hoje você tem uma organização, você cria uma agenda, você procura seguir o máximo possível fiel a essa agenda, acompanhar o planejamento estratégico, que é muito importante, que são coisas que a gente vê que mesmo após muitos anos aí trabalhando como empresário, você vê que sempre tem coisa nova para você aprender, para você melhorar como pessoa, como profissional. O
trabalho de coaching funciona assim. Uma meta é traçada pelo cliente e essa meta pode envolver as mais diversas áreas, profissionais ou pessoais. E normalmente não existe um tempo determinado para que esse objetivo seja atingido. E o maior propósito é ajudar pessoas elevando potenciais e obtendo resultados positivos. A Andréia é especialista em coaching, a pessoa que arruma a casa. E ela conta que os motivos de quem procura esses profissionais variam muito. São pessoas que perderam o emprego ou estão tentando uma recolocação no mercado de trabalho. E ainda existe uma estatística muito interessante que as empresas contratam pelo seu lado técnico e de eficiência e te demitem pelo comportamento. Então, a grande maioria vem pelo seu lado profissional, pelo seu lado técnico, querendo alavancar ou entender o porquê que está naquele estado, como melhorar, mas volta a desenvolver pelo seu lado pessoal. A norte-americana Arline é uma treinadora desses profissionais e entende bem o que é mudar radicalmente de carreira. Ela é bióloga de formação e há 30 anos mudou para o Brasil. A ideia inicial era de estudar dança. Nem sempre as pessoas escolheram uma profissão que melhor combina com seus valores, ou quando escolher outra época da sua vida. Mas ela alerta para alguns cuidados na hora de procurar um profissional capacitado. Na inocência inicial, muitas vezes, das formações, primeiro cliente já vai recuperar aquilo que investiu. Se investir um pouquinho, o primeiro cliente talvez até recupere, mas para crescer na profissão, na atividade profissional e conseguir mais clientes para ter uma longa vida como coach, vai precisar de uma estratégia. E para o Rogério, lá do começo da reportagem, o aprendizado vai muito além da vida profissional. A maior característica foi aprender a ouvir. Né? Você escuta, mas não ouve. Então é interpretar realmente o que as pessoas querem dizer, os seus sócios, seus clientes, né? Todo o seu ambiente empresarial. Você precisa tomar decisões e para isso você principalmente tem que aprender a ouvir, né? Interpretar corretamente essas informações. A seguir, Tigre vai a Tubarão e empata com o Hercílio Luz. Carvoeiro terminou o turno do Campeonato Catarinense na zona do rebaixamento. Um vereador de Criciúma elaborou um projeto na Câmara que irá disponibilizar de maneira online e antecipada os debates que serão apreciados no Parlamento. A intenção é deixar a população por dentro dos assuntos tratados na Casa e aumentar a participação popular no dia a dia do Legislativo. Se tudo correr conforme planejado pelo vereador Daniel Freitas, nas próximas semanas será mais prático planejar uma visita nas sessões da Câmara de Vereadores de Criciúma. Um projeto apresentado por ele muda o prazo limite para a divulgação da pauta do dia no Legislativo Municipal. Basicamente, ele altera o regimento interno nos horários dos protocolos. Nós temos sessões nas segundas e terças-feiras, às 19 horas. E as pautas estão saindo cerca de 18h30, 18h40. Ou seja, é muito próximo do horário da sessão, para as pessoas saberem as informações, as matérias que vão ser tratadas nas reuniões de segunda e de terça-feira. Então, esse projeto ele propõe a alteração nos horários de protocolo. Para que as matérias entrem nas sessões de segunda-feira, os vereadores têm agora que protocolar as matérias até a sexta-feira em horário de expediente, para que na segunda-feira, às 15 horas, a Câmara de Vereadores disponibilize no portal de transparência a pauta do dia, da segunda-feira, para que toda a sociedade possa se organizar e estar presente aqui na Câmara de Vereadores de Criciúma. Este projeto foi apresentado enquanto Daniel Freitas foi o presidente interino da Câmara, nos 9 dias em que o atual presidente, Júlio Colombo, assumiu a prefeitura do município. E foi graças a este período que o projeto pôde ser protocolado. Esse é um projeto de resolução e que ele deve partir da mesa diretora. Eu sou vice-presidente, estive nessa condição de presidente durante 9 dias, em conversa, obviamente, antecipada já com o presidente Júlio Colombo, e
também com todos os vereadores, essa matéria foi discutida, porque é sinônimo de transparência, é levar transparência cada vez mais, né, da Câmara de Criciúma para as pessoas da cidade, com o objetivo que a sociedade participe de fato das sessões. Faz muita diferença ter a sociedade aqui no plenário da Câmara de Vereadores. Então, eu espero agora que esse projeto seja aprovado por todos e que a gente possa se reorganizar em termos de gabinete de vereadores, para que a gente possa protocolar essas matérias um dia antes, para que a sociedade participe mais. A nova regulamentação ainda não tem data definida para entrar em vigor, pois precisa passar por uma série de pré-requisitos dentro da Câmara. Foi protocolado e ele agora corre o trâmite normal, né, aqui na Casa Legislativa. Ele tem que passar pelas 4 comissões e, a partir de então, vai para plenário para apreciação dos vereadores. Aprovado em plenário, aí sim ele entra na data da sua publicação em vigor. Daniel já ocupou a cadeira do presidente da Câmara e também priorizou projetos que fizeram o Legislativo ficar mais transparente. Eu, enquanto fui presidente da Câmara em 2016, nós colocamos as licitações todas sendo transmitidas ao vivo pela internet para que as pessoas tenham acesso. E esse projeto não é diferente disso, ele leva a transparência. Essa também é a marca do atual presidente, Júlio Colombo. Então, com a concordância dele e com a concordância de todos os vereadores, a gente vem propondo essa modificação no regimento interno para que as pessoas consigam participar mais e a gente dar cada vez mais transparência daquilo que acontece aqui na Casa Legislativa. Agora vamos falar de esportes. O Criciúma não conseguiu vencer o Hercílio Luz na noite de ontem em Tubarão. Com um empate em 0-0, o Carvoeiro terminou o turno do Campeonato Catarinense, acredite, na zona do rebaixamento. Hercílio Luz e Criciúma se enfrentaram no estádio Aníbal Costa, na Cidade Azul. O jogo era válido pela 9ª e última rodada do primeiro turno do Campeonato Catarinense 2018. As duas agremiações estavam pressionadas. O Hercílio tentava se afastar da zona do rebaixamento. O Tigre queria fugir da penúltima posição da tabela de classificação. E o tricolor assustou primeiro. Nesta cobrança de escanteio, o zagueiro Nino, de cabeça, mandou com perigo para fora, assustando os torcedores hercilistas. E por incrível que pareça, este foi o único lance de destaque na primeira etapa. No segundo tempo, o atacante Lima entrou em velocidade pela área do Tigre, mas Nino, em boa jogada, afastou o perigo de carrinho. Alguns torcedores do Leão do Sul pediram pênalti, mas repare como o defensor criciumense pegou apenas a bola. O tricolor respondeu. Após confusão na grande área do Hercílio, a zaga dos donos da casa pediu o impedimento e Barreto, livre de marcação, mandou para fora. Mais uma jogada de perigo do Criciúma. Elvis fez ótimo cruzamento para Calil, que de cabeça mandou em cima do goleiro, que afastou o perigo, jogando a bola para escanteio. Agora foi a vez de Thiago Henrique do Hercílio entrar na área carvoeira. O centroavante tubaronense mandou cruzado, porém sem perigo para o goleiro Luiz. Na sequência do lance, o Hercílio Luz desperdiçou uma chance inacreditável. Após chute de Moisés, Luiz fez ótima defesa. No rebote, Thiago Henrique sozinho e de cara para o gol errou o chute. A bola de maneira incrível bateu na trave, na cabeça do jogador do Leão e foi para fora. Confira novamente no replay a lambança promovida pela zaga do tricolor e pelo ataque hercilista. E Thiago Henrique gostou de perder gols feitos. Cruzamento da esquerda e o atacante do Hercílio sozinho mandou por cima do gol. Agora foi a vez de Lucão mandar de cabeça com extremo perigo. A bola se perdeu pela linha de fundo. Desta vez, Thiago Henrique ganhou da zaga tricolor e de dentro da área soltou a bomba. A bola passou tirando tinta do poste defendido por Luiz. O Criciúma voltou a responder. Boa jogada de ataque e Calil, da entrada da área, mandou em cima do goleiro. Agora quem arriscou de longe foi o Hercílio. Bruninho chutou e Luiz defendeu. Cobrança de escanteio para o Hercílio Luz. E após a confusão, Silvio Gomes de cabeça mandou para fora. E ficou nisso. Final, Hercílio Luz 0, Criciúma também 0. E o Informe Região desta segunda-feira fica por aqui. Agradeço a sua audiência, prometendo voltar amanhã, se Deus assim permitir. Boa noite.